Isso é vitimismo. Quer aparecer. Isso de desigualdade racial não existe. É tudo mimimi. Falta do que fazer, vai caçar um trabalho. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Luta por liberdade, tá além de igualdade, é o preceito entre os irmãos, união, lealdade. Quando o chicote estralou, quem chorou, quem chorou? Quando o escravo chegou, quem chorou, quem sorriu? Quantos morreram naquele navio, no plantio, no Brasil? Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Então não vem agora querer amenizar toda a história. Todo sangue escorrido estará sempre na memória. Fomos tratados como escória. A escravidão começou no Brasil no século XVI. Os colonos portugueses começaram escravizando os índios, mas após a oposição religiosa, os portugueses partiram para suas colônias na África e trouxeram crianças, mulheres e homens negros para servirem de escravos. Eles viviam em péssimas condições, eram maltratados e não tinham direitos. Após 300 anos de escravidão, em 1888, veio a abolição com a decretação da Lei Áurea. Isso significaria que os negros passariam a ter direitos e seriam tratados de forma igual. Certo? Errado. Meu nome é Tuane, eu tenho 25 anos, estudo jornalismo. Meu nome é Sandro Batista, eu tenho 43 anos, eu sou funcionário público, trabalho na Prefeitura de Araruama. Meu nome é Otto Santos, eu sou estudante de publicidade aqui na Veiga. Meu nome é Gabriela de Souza Pereira, tenho 20 anos e sou estudante de jornalismo. Meu nome é Tamara, tenho 19 anos, sou estudante de Serviço Social na Estácio. Meu nome é Bárbara, eu tenho 17 anos e sou estudante de segundo período de jornalismo aqui na Veiga de Cabo Frio. 53% da população brasileira é negra. 7 em cada 10 pessoas assassinadas no Brasil são negras. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior do que a de um branco. 70% das pessoas que vivem em extrema pobreza são negras. Apenas 1 a cada 5 pessoas com ensino superior é negra. 64% dos desempregados são negros. 75% dos presos são negros. 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. 51,3% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à internet. Apenas 20% dos deputados do país são negros. Negros com ensino superior ganham, em média, 29% a menos que brancos. 66% dos domésticos são negros. 67% dos ambulantes são negros. Até hoje, o Brasil só teve um presidente negro. Penso que é assustador. Eu como mulher, como negra, eu fico com muito receio de andar na rua. Eu sempre quis a minha independência, eu sempre quis poder andar, eu gosto da sensação de ser livre. Mas eu sinto que a cada vez que eu saio de casa, a cada dia que eu me proponho a sair, a viver esse mundo, eu sofro tantos riscos que eu sinto medo. Eu sinto muito medo. Porque eu nunca sei quando uma pessoa vai virar pra mim, vai odiar o meu cabelo, vai se sentir insultada por eu estar perto dela e vai decidir me matar. Vai decidir atentar contra a minha vida. Então, eu acho que é um absurdo a gente viver num país como esse em que você tem a maior parte da população é negra, sabe? Você tem os negros aí como influenciadores diretos na nossa cultura, no nosso país mesmo, e você ter tantos negros morrendo por motivos banais ou então por questões históricas. Então, eu acho um absurdo e eu sinto muito medo. Eu penso que tem muito preto morrendo por nada. Sancionada em agosto de 2012, a Lei nº 12.711, mais conhecida como Lei de Cotas,
tem como objetivo provocar mudanças significativas na democratização de acesso ao ensino superior e na redução das desigualdades do país. Ela é voltada para os estudantes de escolas públicas e aos autodeclarados negros, pardos e indígenas. A lei reserva 50% das vagas disponíveis em universidades e em instituições federais para esse público, ou seja, 25% vai para os estudantes da rede pública e 25% para negros, pardos e indígenas, de acordo com esse censo do IBGE de cada região. Na minha opinião, a cota racial é uma forma de preconceito, porque não é por sermos negros ou termos estudado em escolas públicas que nós não temos capacidade de passar para uma faculdade, por exemplo, de modo geral, assim como os brancos. É uma questão complicada falar de cotas, porque tem um aspecto histórico, óbvio, que não é o suficiente, mas também tem a questão de que sem isso muitos negros não teriam a oportunidade de estudar e de cursar uma faculdade ou do curso que quer que seja. Então, eu acho que a lei das cotas, ela deixa muita gente incomodada, né? Mas ao contrário do que muita gente pensa, eu acredito que a lei das cotas ela não aumenta a desigualdade. Pelo contrário, a desigualdade já existe e a lei ela veio para poder tentar reparar isso. Dar oportunidade a pessoas que não têm, sabe? Que às vezes sem ela não poderiam chegar até onde elas gostariam de chegar, entende? Então eu acho que a lei das cotas ela também é uma coisa que a gente não deve deixar como algo cômodo, algo normal, porque a realidade é que, sabe, as pessoas não conseguem. Você tem muito menos negros nas universidades, nas escolas particulares, nas grandes empresas. Então, não é para ser fixa, mas é uma coisa importante para a gente caminhar para a igualdade. Você tem sorte de ser negro, nem precisa estudar para passar no vestibular. É inacreditável, porque eu terminei o colegial, passei 1 ano estudando para esse ano conseguir estar aqui hoje. O racismo existe sim, e eu não tenho dúvida disso. Isso não é um mimimi, como as pessoas costumam dizer, não é invenção, não é ideologia político-partidária. O racismo, ele é fato, ele é um tema que já deveria ter sido abolido, mas lamentavelmente ele voltou à tona com muita força. A gente, todos os dias, a gente vê notícias de artistas sendo xingados, sendo ofendidos por sua cor, artistas, esportistas. E quando eu falo artista, esportista, que eu quero dizer que isso atinge todas as classes. É lamentável. Quando eu tinha 14 anos, na época da escola mesmo, né? Tinha uma pessoa que ficava implicando comigo, essa pessoa ficou implicando durante 1 ano, por eu ser negra. Então, durante 1 ano, eu sofri, assim, o preconceito, porque eu sofri a parte física, né? Porque ele me batia por ser negra. Se eu já sofri algum tipo de preconceito, sim. O caso mais recente que aconteceu comigo foi quando eu fui ajudar uma senhora, que é de cor branca, a atravessar a rua. Eu perguntei a ela se ela queria que eu ajudasse ela olhou para mim e falou que não precisava. E ela estava com várias sacolas, com certeza ela precisava de ajuda. E pelo fato de eu ter o cabelo crespo também. Sim, já. Recentemente eu tive até um episódio dentro da minha própria casa, então sim, posso dizer que eu já sofri. Eu sofri o racismo, né, durante toda a minha infância. Antes eu não entendia porque daquilo está acontecendo, né, não entendia. E depois que eu comecei a crescer, que eu fui perceber que aquilo fazia parte a gente faz parte de uma sociedade racista, né. Eu era criança, na escola, sofria bullying, né, mas era um bullying que vinha com essa questão racial muito forte. Então era um bullying, era relacionado ao meu cabelo, a características físicas como a minha boca, a minha cor de pele mesmo. E esse tipo de chacota, de brincadeira foi levando a minha vida inteira praticamente. Então esses são os preconceitos raciais que mais impactaram na minha vida.
E eu fiquei acumulando isso durante um ano, né, o ano da escola, mas teve uma hora que as pessoas descobriram, porque eu comecei a ficar muito retraída, fiquei muito fechada. E logo depois essa pessoa, quando a família ficou sabendo disso que aconteceu comigo, isso me gerou depressão, né, outros baixa autoestima na época. Essa pessoa teve lá a suspensão dela, e tentaram resolver de forma mais amigável a família. Pedi desculpa, mas ele odiava falar sobre negros. E depois de um tempo, foi no ano passado, eu reencontrei essa pessoa e essa pessoa hoje está casada com uma pessoa negra, né? Na hora eu não me senti nada, até porque eu estava com bastante pressa. Mas depois eu fiquei pensando nisso e me senti bem mal. E onde eu não sabia de qual forma reagir àquilo, porque eu ficava assustada. Eu achava que o problema estava em mim e não nas pessoas, né? E não sabia de que forma lidar. Com o tempo que eu fui crescendo dentro da escola, conheci os movimentos estudantil, né? E fui abrindo mais meus olhos para poder entender de qual forma aquilo precisa ser combatido, né? É uma situação muito, mais do que constrangedora, ela é incômoda, porque você é tratada diferente demais das outras crianças. Ou então, quando você é adolescente e tudo mais, isso vira uma questão muito marcante para você, porque você passa a perceber isso nas pessoas. Quando eu ando na rua, quando eu entro numa loja, e o segurança, que às vezes também é negro, não consegue disfarçar, mas me persegue. Então, isso me deixa mal, porque antes de qualquer coisa a pessoa já está desconfiando do que eu sou, sem nem me conhecer, sabe? Isso é desconfortável. E eu acredito que isso é uma questão cultural, porque, como já disse Mandela, ninguém nasce racista. A gente aprende a ser racista. A gente cresce achando o racismo uma coisa natural, e isso não é natural. Acredito que a forma de mudar isso é mudar essa cultura do racismo. Como? Passando a ensinar aos mais novos, às crianças, quando elas começam a fazer a distinção do que é certo, do que é errado, do que é feio, do que é bonito, do que é preto, do que é branco, mostrar que ser preto ou ser branco é só uma questão de definição de cor. Nada mais do que isso. O preconceito racial existe e vai continuar existindo, porque a gente vive numa sociedade, né, que você vê que a TV, a mídia, né, gosta de debater disso, mas de uma forma contraditória, porque a mesma forma que eles informam, que eles explicam o racismo, da mesma forma que o que eles fazem, que a sociedade não esqueça disso. Então isso sempre vai existir, eu acredito que a gente tem que, é uma barreira que a gente tem que passar. Então, uma mensagem é parar de estereotipar as pessoas pela cor da pele dela e tratar como gente normal, porque muitas pessoas não tratam o negro como gente. E nós somos gente, assim como qualquer outro. As pessoas que dizem que os negros fazem vitimismo, geralmente são pessoas que não passaram pelo que a gente passa. Nem vou dizer que são pessoas brancas, porque existem negros que não sofreram preconceito ou que não perceberam que sofreram preconceito. Mas essas pessoas, elas realmente não sabem. Elas podem saber o que é se sentir excluído por gostar de uma banda diferente, ou se sentir excluído por ter alguma deficiência. Eu não vou dizer que ninguém sabe o que é ser excluído, mas sabe, é uma coisa que você não escolheu, é uma coisa que não deveria ser importante. Então, essas pessoas que dizem que a gente não sofre vítima, que a gente se acha vítima, são pessoas que não sofrem o que a gente sofreu, que a gente sofre todos os dias. São pessoas que não entendem que o nosso passado influencia completamente o nosso futuro e o nosso presente. Então, eu acho que essas pessoas falam do que elas não sabem. Simplesmente isso. Seus olhos vão arder, são muitos anos na caverna. Precisamos de um PC que desinstale o caos na terra. Papo pseudo-social, eu não preciso educá-los, bloqueiam potencial. Olhe bem para os seus calos, vocês criaram um animal, algo indomesticável, preconceito racial. Eu realmente vou roubá-lo. Vamos aos trabalhos, sela nos cavalos, samba nos cavacos, servos e vassalos, férias do passado. Tudo é relembrado, nada é por acaso, todo espelho é falso. Sabem quanto eu falo, sabem quanto eu bebo, mas não sabem quanto eu caio.